dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom sábado, bom final de semana, que amanhã é sábado também, depois da manhã é sábado e terça-feira também é sábado. Aqui quem vos fala é Rubem Gonzalez, essa é a nossa conversa ao pé do rádio. Esse é o nosso canal, essa é a nossa trincheira. Estamos aqui, como prometemos durante todo esse processo, nosso horário normal de funcionamento é semana inglesa, de segunda a sexta, tá? De 8 às 17, ou de 9 às 17, não sei. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, com a síndrome do coronavírus, aí, com a peste, com a pandemia, a gente funciona todo dia, a barraca abre todo dia. Então, estamos nós aqui. E trouxemos Maria Bethânia, um luar do sertão. Eu ia botar outra música aqui, mas o pessoal falou que eu estou muito romântico. Então eu fui mais para o lado bucólico, para a gente lembrar do luar do sertão, mesmo quem nunca passou um luar no sertão, para ter lembrança daquele lugar que você nunca foi, entendeu? Então, para quem estava me acusando aí de muito romântico, eu dei uma paradinha, mas eu volto. Estamos na época de paz e amor e porrada no meio do joelho de quem merece. É isso que eu vou fazer, é isso que eu tenho feito e é isso que eu vou continuar fazendo para deleite de todo mundo. Aqui, meu amigo, como eu falei ontem, capim mexeu, pau na preá. Vambora. É isso aí, gente. Compartilhem, mandem para os outros, sininho, blá, 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 tudo isso aí. Tudo isso que os outros já pedem. O Zé Fernandes pede isso tudinho. Vai lá, copia o que ele pede e faz aqui também. Não tem problema nenhum, não. É isso aí, gente. Sábado, como eu falei, nossos vídeos são de segunda a sexta, mas durante todo esse período, sábado e domingo, vai ter vídeo. Sempre, sempre, sempre. Sempre aqui. No nosso bate-canal. Hoje é aquele papo mais informal, mais leve, né? Sábado de aleluia, véspera de domingo de Páscoa. Estou muito grato, o diretor não quis ovo de Páscoa, minha filha disse que vai engordar, que maravilha, estou feliz demais. Abaixa o consumismo, já basta a minha presença linda e maravilhosa. Gente, aqui a prestar aqui os agradecimentos a todo mundo que colaborou com a nossa campanha, que terminou agora, tá? Graças a Deus conseguimos o intento, e hoje eu era para estar apresentando aqui o vídeo mostrando a doação do material que nós compramos em nome de todo mundo aqui para doar à instituição de caridade que distribui cestas de higiene. Porém, hoje a diretoria lá, eles estão fechados. Eles estão, acho que na rua, fazendo distribuição. Então vou ter que levar na segunda-feira e vou filmar e vou colocar aqui. Não tenha dúvida. Um agradecimento ao pouco que nós demos, do muito que vocês nos deram. Muito obrigado. Essa semana a gente já começa as lives. Vamos botar fogo no barracão aí. Tudo isso aqui é nosso. É uma obra conjunta de todos vocês. E eu quero aqui mandar um abraço, porque durante a semana, a sessão Maguila, eu não sei se eu falei ontem, eu estou tão louco, eu não me lembro de ter ouvido o meu programa de ontem. Eu não tenho o costume de ouvir meu programa, não gosto muito de ouvir minha voz. Tá, eu fico procurando muito erro, eu vejo erro demais. Eu vejo as pessoas falando, não, ficou legal. Eu falei, então eu acredito em vocês. Mandar um abraço aí para Tainá de Barros, que ela pediu. Tainá pediu, Rubem, manda um abraço para mim. E então na sessão Maguila foi a Tainá que foi agraciada. Tainá, um abraço aí do nosso canal. Esse espaço é nosso, participe sempre, não tem problema. Isso aqui é um espaço para todo mundo se manifestar, não tem problema nenhum, não. E dando aqui uma passagem, né? Ontem nós denunciamos o tal do madeireiro que teria espancado, batido, feito um vídeo e batido num morador de rua, num pobre, num desvalido. O canalha se chama Adonias Correia de Santana, é chamado pela alcunha de Tiririca. Se ele viesse para cá, para o Rio, ele ia ver que fica pior, sim. Fica. Ele aplicou uma tabefa lá no Anderson Luiz da Silva, na cidade de Sinop. E ele recebeu uma humilhação para a área dele, porque ele foi sumariamente expulso dos quadros do PSL da cidade. E aqui, como eu falei, quando a gente tem que bater, a gente bate, quando a gente tem que aplaudir, a gente aplaude. Então, obrigado
realmente ao PSL, que fez o que deveria ser feito. Expulsou sumariamente esse cidadão dos seus quadros. Lamentavelmente, isso foi uma cultura que o Bolsonaro levou para dentro do PSL. Não tenho nada para falar do partido, até porque o Bolsonaro já saiu do partido, porque o Bolsonaro não tem partido, o Bolsonaro não entende de política, o Bolsonaro entende de vantagem, VP, vantagens pessoais. VPM, vantagens pessoais para os meus. E é bom que ele é barato, né? Então todo mundo, Paulo Guedes, toda essa turma aí, leva tudo e deixa ele lá comendo as beiradazinhas, mas eles gostam disso. E criaram essas figuras truculentas igual a esse energúmeno, esse madeireiro, esse Adonias Correia de Santana. Adonias, você é um merda. Você é um merda. Você é aquele cara que escolhe em quem você bater. Você viu um pobre, um fudido, um desvalido, um miserável na rua, um dependente, um cara que não aguenta um vento. Aí você fez isso. É isso que é ser valente? Vem aqui, bicho. Te dou endereço, te dou telefone. Você vem aqui, dá um tapa daquele na minha cara. Dá um tapa para você saber qual foi a última imagem que você viu do planeta. Canalha. Canalha. Não tem jeito, não. Então é o seguinte, é só para deixar claro aí, meus parabéns, mais uma vez, ao PSL, que sumariamente expulsou essa figura aqui. Não estou aqui para puxar sardinha para um partido ou para o outro. Eu vejo muitas vezes aí, vai para a comissão de ética, não foi expulso sumariamente. Ótimo, beleza. E na posição giro, né? Só dizer que aqui, não vou citar o nome nem nada, tem o nome aqui, mas... mulher morre em São Paulo depois de tomar cloroquina, antibiótico e antiviral. Isso daí, é o poder devastador da informação movida pela ignorância. É isso quando nós temos um presidente, o maior posto da nação, o sujeito que senta na cadeira de presidente, fazendo esse trabalho, esse desserviço à humanidade. E feito isso, eu tenho que realmente mostrar para vocês alguma coisa aqui. Então, mostrar eu hei. Essa cidadã provavelmente partiu para a automedicação, e dessa automedicação ela tinha pressão alta, não sei, comorbidade de outras espécies, mas ouviu falar lá que era ótimo, tomou e morreu. E um recado aqui que fica claro, a gente tem que esclarecer. Muitas pessoas acham que o Covid-19 é superdimensionado pela Globo para prejudicar o Bolsonaro. Imagina se o planeta está preocupado com o Bolsonaro. Imagina. Eu acabei de ver uma live aí de um amigo e fiquei muito triste. Muito triste. Não vou entrar em detalhes, as pessoas sabem onde ocorreu, como ocorreu e aonde as pessoas montados em cima de uma empáfia, de um lado empáfia, de outro lado um conspiracionismo e um terraplanismo absurdo. Terraplanismo como adjetivo, não estou falando que eles são terraplanistas, mas um terraplanismo como adjetivo de algo ruim, realmente foi triste, foi trágico. Então é o seguinte, já que o pessoal, o bolsominion, o seu cunhado, lembra do seu cunhado? Lembra do seu amigo? Eu vou botar aqui uma lista das manchetes que rodam pelo mundo nesses últimos dias, tá? O que dizem os maiores jornais do mundo sobre a pandemia e esse energúmeno, esse analfabeto que está aí, é só tomar cloroquina, nós temos uma solução. Então, gente, já abordei nos outros assuntos. The Guardian, na Inglaterra, traz a seguinte manchete: Jair Bolsonaro diz que crise de coronavírus é um truque da mídia. The Economist: Bolsonaro, presidente do Brasil, toca harpa enquanto a pandemia cresce. Wall Street Journal: volte ao trabalho, Bolsonaro descarta riscos mortais do coronavírus no Brasil. Forbes: em coronavírus versus Brasil, Bolsonaro fica quase sozinho. BBC de Londres: enquanto o mundo tenta desesperadamente combater a pandemia de coronavírus, o presidente do Brasil está fazendo o possível para desacreditá-la. The New York Times: o presidente Jair Bolsonaro, que chamou o vírus de uma gripezinha, é o único grande líder, grande entre aspas, líder mundial que continua questionando os méritos das medidas de bloqueio para combater a pandemia. Meus 3 amigos lá também negam também. Estão no mesmo sentido.
é onde a esquerda e a direita se encontram, por isso que eu não sou nenhuma das duas. The Washington Post: Bolsonaro é o líder negacionista mundial do coronavírus. El País: a atitude imprudente e irresponsável do líder do maior país da América do Sul ameaça causar inúmeras mortes. Business Insider: o presidente Bolsonaro sugeriu que seu povo é naturalmente imune ao coronavírus, alegando que eles podem nadar no esgoto e nada acontece. The Japan Times: Jair Bolsonaro isolado e enfraquecido pela negação de coronavírus. 11º, The Wire: Bolsonaro está usando uma crise da saúde pública para ampliar divisões no Brasil. The Time of India: presidente do Brasil tira selfies e aplaude manifestantes apesar do risco de pandemia. The Chicago Tribune: o presidente Jair Bolsonaro do Brasil promoveu repetidamente tratamentos não comprovados de coronavírus e sugeriu que o vírus é menos perigoso do que dizem os especialistas. The Independent: coronavírus, Bolsonaro alega que mídia engana os brasileiros em meio ao agravamento da pandemia. The Asahi Shimbun, do Japão: pelo menos um líder mundial seguiu as alegações de Trump de promover o uso das drogas. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, elogiou repetidamente os benefícios da hidroxicloroquina e da azitromicina, sem nenhuma comprovação oficial. Al Jazeera English: Covid-19, Bolsonaro está colocando vidas em perigo. The Sydney Morning Herald: Bolsonaro joga com a vida e a morte em meio à pandemia. 17 manchetes, tá bom para vocês? 17 manchetes espalhadas pelo mundo. Nenhum país comunista, tá? Nada. Até porque essa história de comunismo já deu no saco, deu nos nervos, deu em tudo quanto é lugar. Tá? Já deu em tudo quanto é lugar, já deu na minha paciência, na paciência de todo mundo. E como eu prometi, vou virar essa página aqui, vou falar logo depois, no final, sobre a tragédia americana que se aproxima aí, que, claro, vai respingar pesado em cima da gente, porque nós somos tapete, né? Nós somos tapete, nós somos o lixo. Nós somos a porta de entrada ou o saco de lixo dos fundos dos Estados Unidos, graças a esse energúmeno que nos governa e uma nau não muito pequena de canalhas, canalhas e canalhas que nos cercam. Muitos até nos cercam muito próximo. E como eu estou dando aquela palhinha, voltando para a geopolítica, para refrescar um pouquinho, aqui a situação está tão crítica, está tão irrespirável que a gente respira e alivia falando de armamentos, né? Nós estamos diante, isso aqui tem tudo a ver com a crise dos Estados Unidos, ok, gente? Que vai acabar afundando mais os Estados Unidos. O Putin, eu acho que vai exigir que o Trump seja reeleito e pronto. Daqui a pouquinho, eu acho que o Putin vai mandar nos Estados Unidos. Ele e o Jinping. O Jinping por um lado, ele por outro. Nenhum dos dois países são imperialistas. Outro dia, inclusive, respondi uma situação aqui sobre isso. São países que não vendem a intervenção, não tem 12, 13 porta-aviões para ele atacar os outros. Tem um problema lá do Nepal, tem o problema lá da Ucrânia. Gente, isso são fronteiras, são divisas. Até porque os Estados Unidos não tem problema de fronteira, porque ele roubou todos os seus vizinhos. Todos os seus vizinhos, só tem 2 vizinhos, e todos os 2 foram roubados por ele. Então ninguém precisa, o ladrão já está identificado ali. Tá? Mas é o seguinte, o que eu falei aqui, o que eu vaticinei, mais uma vez eu estava certo. Na contramão de tudo e de todos, eu, Rubem Gonzalez, o meu portal, o meu canal, nós, o meu grupo de apoio, sempre falei desde o começo que essa briga entre Rússia e Arábia Saudita, os maiores analistas do mundo davam como um confronto, e eu falei que era um acordo. E era um acordo. Está provado agora que era um acordo. A Arábia Saudita não quer mais o sistema Patriot e o sistema Aegis protegendo suas refinarias. Por quê? Porque simplesmente vazaram centenas de fotos de todas as instalações militares americanas protegidas pelo sistema Aegis e pelo sistema Patriot, que são caríssimos e totalmente ineficientes, por drones iranianos. Todas. Fotos e mais fotos. Eu vi todas as fotos. Não eram estratosféricas, não, eram de perto.
Ou seja, aquelas merdas não têm capacidade de nada. A OTAN militarmente acabou. Acabou. Isso em contraponto às S-400 e S-500 e S-700, que a S-700 já está no forno. Mas a S-500 é privativa, a S-300 já é melhor do que o sistema Patriot. E é o seguinte, os Caliber, que são os mísseis de cruzeiro, tem um desempenho assim tão superior aos Tomahawks americanos. Dá para ver, o ano passado eles atacaram a Síria com 120 Tomahawks e uns 5 ou 6 atingiram alguma coisa irrelevante. Os outros foram todos abatidos. Lixo, lixo, lixo. E a Arábia Saudita negocia às claras com Moscou e com Jinping. Tem também o sistema H-20, acho que é H-20, sendo cogitado, chinês. Tem muita parceria militar entre a China e a Rússia, muita tecnologia de um lado para o outro, principalmente da Rússia para a China, né? Isso desde a década de 50, desde a época que eles não eram tão unidos e hoje são. Então é o seguinte, os Estados Unidos estão para ser varrido de lá de vez. Bem, se os Estados Unidos perdem o controle sobre a Arábia Saudita, como já não tem controle sobre o petrodólar, que foi um arranjo genial do Urso do Norte, aqui com o príncipe, eu dei a conta aqui toda. Falei, ele foi lá, visitou o país, 4 meses depois saiu essa história, a porrada na hora certa. Acabou com a indústria de xisto, de óleo de xisto nos Estados Unidos, de gás de xisto. Acabou. Então, no principal que eu tenho para falar hoje aqui, eu quero dar para vocês uns dados que você não vai encontrar por aí. Tá? São dados que são ocultados. Eles existem, mas estão nas dobras. Você não consegue enxergar eles. O nível de desemprego nos Estados Unidos já iguala os números de 1929. Imagina vocês o que vem por aí. Ele já igualou. A pandemia do coronavírus sozinho desempregou 17 milhões de americanos em apenas 3 semanas. Antes da pandemia, eles estavam com 3,6 de desemprego, 3,4, 3,6. Agora já está em mais de 13, sendo o pior índice desde a depressão de 1929. E não está só nisso não, tá? Hordas de famintos invadem as ruas atrás de comida no melhor estilo subsaariano, ou sul-americano. Década de 80 no Brasil, no sertão. E tá a depressão caminhando. Eu espero que eles façam logo uma grande favela no Central Park, que eles tinham uma em 1929, né? Na depressão de 29, no começo da década de 30, o Central Park foi a maior favela, uma das maiores favelas, devia ser a maior favela urbana do mundo. Quem disse que eles não têm tecnologia para fazer favela? É claro que eles têm. É só lembrar um pouquinho. A diferença do miserável de lá para o daqui é que muitas vezes o cara tem uma coisa lá que é considerado um artigo de luxo aqui, que é um carro. Mas lá é extremamente corriqueiro. E não raro, pelo menos para 15% da população, não deixa de ser o endereço móvel dele, a residência. O cara trabalha de dia com a maior dignidade e de noite dorme e mora naquele carro. E parece que o problema de lá parece com o daqui também. Eles já fizeram 3 planos de auxílio aos pobres, aos desvalidos. Só que a burocracia é tão grande, a máquina é tão pesada. Isso é para vocês verem quando falam mal de funcionalismo público brasileiro, tá? Nos Estados Unidos, estou falando dos Estados Unidos. Tudo isso aqui pode ser checado, checa. Não tem problema não. A maioria que estava incluído no primeiro plano ainda não recebeu nenhum tipo de auxílio. Isso é o que a gente pode chamar de um belíssimo e maravilhoso barril de pólvora até a boca. Imagina, que vai mostrar, tá, o que é as cenas típicas do Walking Dead. Se continuar nesse caminho, se não houver um programa emergencial, aquela turma com um pedaço de carne caído, aquilo na realidade era fantasia, para parecer um filme de terror. Porque na realidade aqueles seres feiosos, aquela turma feia, caindo em pedaços, aquilo não era nada mais, nada menos que os latinos pobres, os brancos pobres, os negros pobres, tá? Aquele gueto miserável, tá? Aquilo ali, eles transformaram em mortos-vivos para, manter um lado romântico, mas o lado filosófico, tá? O lado filosófico, que é longe desse lado físico, aquilo ali é uma obra mais real do que possa parecer. Aquilo ali mostra exatamente o que pode ocorrer com uma nação que entra em colapso.
Então, quando eu vejo... As pessoas falam assim, você vê o Walking Dead? Ah, não gosto daquele negócio de monstro. Eu falei, não tem, eu nunca vi um monstro ali. Não, tem aqueles monstros. Eu falei, cara, aquilo ali somos nós. Sempre falei, aquilo ali somos nós. Somos os latinos, somos os pobres, os desvalidos, tentando acabar com a vida dos bons, dos donos da casa, dos oriundi, dos donos da situação. Então, na realidade, eu quando vi aquela obra, eu sempre vi aquilo ali sempre, e os caras saindo na guerra, saindo na luta, porque é aquela velha história, né, da guerra, né, o pessoal fala, eu não sei como vai ser a terceira guerra mundial, a quarta eu sei que vai ser com pau e pedra, isso aí não tenha dúvida, porque aquilo ali é o retrato deles perdendo todo o status, porque aquilo ali é um filme, é um seriado para a classe média americana, né? Agora, por incrível que pareça, né, um dos motivos maiores por esse aumento de burocracia, o atraso de todo o sistema, tudo são os sistemas eletrônicos de atendimento automático, que precisa de tanta certificação, de tanto controle, para não ser roubado por hacker ou por bandidos que eles mesmos criam, que acaba sendo 5 vezes mais lento do que um sistema de fila e guichê. É um anacronismo dos nossos tempos, aonde a gente achou que a burocracia ia diminuir e acabou aumentando. Isso tá aí, parece até piada daquele japonês, aquele Joaquim, né? É isso mesmo, parece piada. Porque, segundo os cálculos, os benefícios podem levar até 3 meses para chegar aos beneficiados. E todos os números de lá são subnotificados. Tá? Até porque lá só existe kit para testes para 1% da população, tá? E é o seguinte, eles gastaram tanto fazendo porta-aviões, sustentando eles pelo mundo, 100 bilhões de dólares por ano custam essa merda, e hoje não existe mais quem faça respirador, que não faça porra nenhuma, porque eles passaram a produção toda para a China, se entregaram de corpo e alma, venderam a alma e ficaram só contando dinheiro. E apareceu o Putin do outro lado e cortou as pernas do dinheiro deles. Acabou com o petrodólar, o padrão Bretton Woods, e parece que o Império Americano, que nasceu em 1944, diante do acordo de Bretton Woods, que termina em 71, mas nasce o petrodólar e foi tudo por água abaixo, e está indo tudo por água abaixo. Eu tenho muito mais coisa para contar, gente, mas se eu fizer isso, eu não posso falar do resto. Eu tenho aqui estou aqui aberto, eu até abri aqui para lembrar do tal da pátria educadora. Eu quero falar sobre esse assunto, mas não vou falar hoje não. Falo amanhã, que tal? Falar sobre a pátria educadora, Brasil paralelo. Ótimo, vamos torrar essa turma, aproveitar e enfiar todo mundo no inferno. Eles, os detratores deles, todo mundo. Eu vou fazer um inferno particular para todos eles e botar todos eles juntos. Porque tem o Olavo de Carvalho, tem essa lixarada toda, essa gangue toda, e tem as merdas da esquerda, que se dizem da esquerda também, que tentam viver de carteirada. Dá para amanhã a gente encher uma lata de lixo e jogar todo mundo junto pro inferno. Que tal, gente? Hoje eu fiz essa abordagem para vocês verem, principalmente, que Putin tem o plano de mandar no mundo. Mandar no mundo não, ser o grande líder mundial, não é mandar no mundo. Os planos, tem gente que fala que eu sou puxa-saco do Putin, que eu sou até mesmo, claro que tem que ser. Mas o plano dele é um planeta com os povos cada vez mais soberanos, cada vez mais em paz, sem intervenção, cada um na sua. Um que faz vende, outro que faz vende. Nada desse negócio de ameaça, toda hora, nojento. A gente vê o que o pobre povo venezuelano está passando. Só um dado sobre a Venezuela. A Venezuela, eu tenho os dados aqui, eu vou passar amanhã também. É 4 vezes mais teste que o Brasil, é o país que mais testou, é o país que tem o Covid mais controlado na América do Sul. Talvez junto com a Argentina, mas na frente ainda a Venezuela, com toda a dificuldade, com todo embargo econômico, com toda a canalice, com todo o assodamento, com todo mundo em volta, só país canalha em volta, canalha, 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 Colômbia canalha, Brasil canalha, Estados Unidos canalha, com todo mundo. A Venezuela continua, graças ao Putin, navegando. Como não ter orgulho de um homem desse? Claro que tem que ter. É uma figura ímpar no planeta. Ele e Jinping são os únicos grandes líderes que existem no planeta.
Nós estamos precisando de um. Eu não sei aonde a gente vai fabricar um. Eu não sei. Se alguma dessas empresas que faz respirador aí souber fazer líderes, faz um. Porque o que nós temos aqui é trágico. Ontem eu botei os dois principais aqui. As duas figuras, as duas faces da mesma moeda. A moeda em que a nossa cai sempre para baixo. Não importa, cara ou coroa. Eu vou ficar por aqui. Hoje só fica nisso. Amanhã a gente volta com o resto. Até amanhã, se Deus quiser.